Então, ó, eu já dosei SHBG, estradiol, prolactina, o PSA, né? A testosterona total, e aí eu vou fazer a reposição. Você fala assim, ó, esse paciente eu faço a reposição. Então, essa é uma pergunta ótima essa daí, né? Que na verdade não é só dosar a testosterona, né? Então, primeiro, uma boa anamnese, né? Uma boa saber se o paciente está dormindo bem, ereções matinais, se ele faz exercício físico, como é que é a alimentação dele, isso é muito importante. A gente sabe, tem alimentos hoje em dia, esses alimentos enlatados, isso aí diminui muito a produção de testosterona. Carne vermelha em excesso também, eu sempre vejo que muita carne vermelha também não é legal para a produção de testosterona. E aí normalmente eu faço não só a dosagem, por exemplo, chegou aquele paciente ali dos 50 anos, que é o nosso dia a dia, né? Então eu peço normalmente a dosagem de testosterona total, o SHBG, que é uma proteína que se liga à testosterona, que é importante, que quanto mais testosterona livre circulando, melhor o aproveitamento da testosterona. É um negócio até que a gente pode depois voltar nisso, falar sobre a testosterona livre, né? Então a SHBG, eu meço a prolactina. Prolactina é um hormônio que ele é muito, muito importante para as mulheres lá no período de lactação, e no homem, quando ele está principalmente acima de 15, em algumas medicações pode causar isso, além daquela questão que a gente já falou sobre dormir bem ou não. Algumas medicações para depressão aumentam a prolactina. Então, isso pode causar uma diminuição da testosterona, às vezes nem da diminuição da testosterona, mas da função da testosterona. Então, aquele paciente está com a prolactina alta, vai ver, está muito alta? Peraí, eu vou encaminhar para o endócrino, que pode ser um tumorzinho benigno na hipófise, não é maligno, um tumorzinho benigno que você trata com remédio. Então, aí eu doso a prolactina, eu doso o LH ou FSH, que são os dois hormônios que controlam a produção não só de testosterona no testículo, mas também da espermatogênese, né, da produção de esperma. Então, estradiol também eu peço, avaliação do estradiol também. PSA. Por que o PSA, Fabiano? PSA é uma proteína produzida basicamente pela próstata. Muita gente já sabe, mas é bom a gente enfatizar isso. E ela, quando está aumentada, principalmente no paciente acima de 50 anos, a gente tem que pensar sempre na nossa cabeça num câncer de próstata, que é o segundo câncer mais comum no homem depois do de pele. E a gente tem que estar... Por quê? Porque eu não vou fazer uma reposição hormonal num sujeito se ele está com PSA aumentado. Vou ver o que está acontecendo. Esse PSA é por causa de uma infecção na próstata, é por causa de uma hiperplasia, é por causa de um câncer de próstata. Aí a gente tem mania, a gente pode até fazer um podcast só para isso, só para a gente fazer a detecção do câncer de próstata antes de fazer a reposição. Sim. Então, ó, eu já dosei SHBG, estradiol, prolactina, o PSA, né? A testosterona total, e aí eu vou fazer a reposição. Vejo que tem uma baixa de libido, principalmente. Ele é aquele paciente, sabe o que, Fabiano, que a gente vê muito? Você deve ter visto isso muito. É aquele paciente que dorme muito à tarde, dá aquele sono à tarde, mesmo às vezes o paciente nem acordando muito cedo, mas aquele soninho à tarde, dá aquela preguiça à tarde. Esse paciente é aquele paciente que não tem mais ereção matutina, ele não tem mais desejo, olha para a mulher, não tem mais desejo. Então a gente junta isso tudo, uma baixa testosterona, né? Junto com isso tudo a gente vai fazer a reposição. E essa reposição a gente tem que ser muito bem escolhida, Fabiano. Você sabe muito bem. Existem duas maneiras básicas de fazer essa reposição, né? Uma é com gel, um gel que você faz na pele, né? Para fazer a absorção. Alguns criticam, às vezes acham que não é tão bom, não absorve tanto. Eu gosto de alguns aspectos, a gente pode até chegar a quando que eu faço a reposição no gel. E a forma mais comum de usar, mais disseminada, que é a intramuscular. Sim. Né? Na intramuscular a gente tem a de 2 em 2 semanas, né? E a gente tem a de 3 em 3 meses. E é importante também falar, Fabiano, que existe uma nova técnica, que é nova no Brasil, tá? Mas sim, nos Estados Unidos só se faz essa técnica, que é um implante de pallet. Pallet, o pessoal chama de chip, né? Não é chip.
tecnicamente falando, a gente chama de pallet. A gente calcula quanto de testosterona a gente vai dar pro paciente, faz um cálculozinho e implanta com um microfurinho no glúteo, a gente implanta esses pallets e o paciente tem aí uns 7, 8 meses de testosterona sem, o mais importante, sem os picos e vales, que é o que é ruim na reposição de testosterona, principalmente aquela de 2 em 2 semanas.